A Marinette de Jairo chega e, ao pegar as correspondências, Carmosina vê que não há resposta alguma de Tieta. Perpétua então afirma que tem certeza e que pode provar que a irmã faleceu. Zé Esteves a chama de pessimista. Os outros membros da família não acreditam, e Carmô diz que se algo ruim tivesse acontecido com Tieta, eles já estariam sabendo. Tonha comenta que Perpétua está estranha. Timóteo acredita que ela está aprontando algo, e que isso vai sobrar para ele. A mãe de Elisa afirma que parece que Perpétua quer ver Tieta morta. Carmosina concorda, mas não vê o que a bruxa pode ganhar com isso. Perpétua vai até a casa de Marcolino Pitombo para saber se tem direito à herança da Tieta. O advogado responde que, se Tieta não tiver filhos, metade da herança fica para o marido e a outra parte para o pai. Perpétua pergunta se precisará brigar na justiça para ter a sua parte. Marcolino responde que sim, mas o marido de Tieta queria ficar com tudo. A Bruaca afirma que não permitirá que o cunhado fique com toda a herança. Timóteo pressente que algo irá acontecer, presume que tem a ver com a reunião que Perpétua planejou e diz que precisa de alguém de confiança para orientá-lo e a esposa. Elisa pensa em uma pessoa, mas desiste de falar. O marido então vai para o bar. Carmô relembra como foi a primeira carta enviada por Tieta, e Elisa pede que a agente dos Correios vá até a reunião marcada por Perpétua. No bar, os amigos comentam sobre a possível morte de Tieta. Chega a hora da reunião e Perpétua conta para a família que os problemas financeiros deles podem ter acabado. Elisa e Timóteo não entendem. A Bruaca explica que conversou com Marcolino Pitombo e que lhe disse que, se Tieta tiver falecido, todos da família terão direito à metade da herança. Zé Esteves chega e fica bravo ao perceber que a reunião começou sem ele. Perpétua pede que a deixem falar. Na pensão, Dona Milu comenta que a filha não deveria ter ido à reunião da família Esteves. Sinira concorda e diz que nem ela, nem Amorzinho, que são próximas de Perpétua, foram à reunião. Dona Milu diz que elas fazem tudo o que Perpétua manda. Jairo fala que faria de tudo para saber o que está acontecendo na reunião. Na casa de Perpétua, Zé Esteves diz que dará a promissória para que a filha cuide do assunto. Tonha argumenta que Perpétua ainda não provou que a tia faleceu. A megera então pega um jornal e lê uma notícia dizendo que um comendador chamado Felipe perdeu a mulher, cujo nome é Antonieta, em São Paulo. Todos ficam chateados. Perpétua então chama Ricardo e pede que ele acenda uma vela para a tia. No quarto, Ricardo reza por Tieta e conversa com Tonha. Ela diz que, onde quer que a enteada esteja, ela deve estar ouvindo o sobrinho. Na pensão, Dona Milu pede que Carmosina não se intrometa no assunto da família Esteves, mas diz que o plano de Perpétua pode ser o único jeito para Elisa ficar com alguma parte da herança de Tieta. Carmosina concorda e Dona Milu pede que a filha reze pela amiga, pois ela deve estar precisando. Perpétua lembra do passado, pega sua caixa branca e deita-se abraçada a ela. No dia seguinte, a filha mais velha de Zé Esteves vai até a igreja e pede ao padre que faça um velório para Tieta. Ele se nega e diz que a única coisa que pode fazer é rezar uma missa para a alma dela, mas só fará isso com a condição de Perpétua ajudá-lo a organizar uma quermesse para arrecadar dinheiro para a igreja. Ela concorda e diz que faz questão de enfeitar a igreja para a missa da sua irmã. Depois, Perpétua vai até a casa de Ascânio, pedir que ele decrete feriado na cidade, para que todos possam ir à missa em homenagem a Tieta. Ascânio concorda e diz que era muito amigo dela. Na casa de Modesto, Juraci diz que Perpétua nunca apreciou a irmã enquanto estava viva, e que, agora que ela se foi, quer festejar. Ainda comenta que família é sempre família. Na mesa, Letícia diz para a amiga que está destreinada para cantar com o coral, mas faz questão de participar da missa. Laura comenta com o marido que não sabe se irá à missa em homenagem a Tieta, pois não a conheceu e nem gosta de Perpétua. O comandante afirma que precisam marcar presença, pois Tieta foi uma figura ilustre para a cidade. Laura concorda, mas diz que, após a missa, irá direto para casa. Na casa de Carol, Modesto diz que ela não poderá ir à cidade, pois todos estão na rua, e, se ela for, acabará falando com Aida e Letícia. Carol diz que entende e vai para a cama após Modesto chamá-la. Na casa de Arthur, Maria Imaculada pergunta para Filó se Tieta também foi uma das rolinhas do coronel. Filó responde que não estava em Santana do Agreste nessa época, e que a única coisa que sabe é que Tieta era sempre incomodada pelo coronel e pelo seu filho.
No escritório, Arthur da Tapitanga lembra da Tieta e pergunta por Maria Imaculada. Ele vai até a sala e, ao ver Maria Imaculada, diz que ela está pronta e que, na noite do próximo dia, vai ensinar as primeiras letras do alfabeto. Maria diz que não quer saber. Arthur a chama de atrevida e diz que ela vai aprender sim. Depois, vai embora e Maria diz que prefere morrer. Ascânio agradece a companhia de Osnar, Carmô e Dona Milu no jantar. A mãe de Carmozina diz que é um prazer estar jantando com ele. Carmô pergunta se o abandono de Helena ainda dói. Ascânio diz que já doeu mais e que não quer se apaixonar novamente. Osnar diz para o amigo não falar isso, e Carmô concorda, dizendo que ainda parecerá uma mulher digna para Ascânio. Dona Milu comenta que o jantar está muito bom, mas que eles precisam ir embora. Osnar deixa Dona Milu e Carmô em casa e diz que vai resolver algo urgente. Após ele sair, a mãe da agente dos Correios fala que ele deve ter ido para a Casa da Luz Vermelha. Carmô pede para a mãe não falar sobre isso e volta a pensar em Tieta. Ela diz que não acredita que a amiga tenha partido assim. Enquanto rezam, Tonha pergunta ao marido o que vão fazer para não passar fome até que Perpétua resolva o assunto da herança da tia. O velho responde que irão comer sopa de capim e avisa para Tonha não pensar que ele irá morrer para que ela fique com o dinheiro. Ele ainda diz que vai enterrar todos da família. Carmô relembra o dia em que Tieta foi expulsa da cidade e começa a chorar. Dona Milu a conforta e Carmô diz que a vida é muito curta e volta a chorar. No dia seguinte, Amorzinho comenta com Sinira que não entende toda essa homenagem que Perpétua está fazendo. Sinira responde que é por conta da herança de Tieta. Perpétua combina com Marcolino Pitombo sobre os próximos passos para conseguir a herança da sua irmã. O sino da igreja toca e eles vão rezar por Tieta. Bafo de Bode vê as pessoas indo até a igreja e chama todos de falsos. Perpétua não permite a entrada das mulheres da Casa da Luz Vermelha, mas o padre a repreende, dizendo que ela não manda na igreja. Ele pede que as mulheres entrem e também pede respeito. Na igreja, a missa começa. Um carro vermelho chega à cidade e dele desce Tieta. Ela vê a cidade vazia e diz que está parecendo uma assombração. Também comenta que seu traseiro está doendo. Bafo de Bode a vê e não entende. Tieta bate na bunda e, ao ouvir algo impróprio dele, diz que a sua recepção foi da moléstia. Tieta sente o cheiro da cidade e diz a Leonora que quem sente aquele cheiro da cidade não o esquece mais. Leonora estranha a cidade estar vazia e os comércios fechados. Tieta pergunta a Bafo de Bode onde estão os moradores da cidade. Ele responde que estão no velório de uma das filhas do Zé Esteves. Inicialmente, a cabrita pensa que foi Perpétua quem faleceu. Bafo de Bode diz que foi a outra. Tieta então pensa que se trata de Elisa e entra na igreja desesperada, querendo ver o corpo da irmã. Perpétua e Zé Esteves não gostam da invasão e perguntam de quem ela está falando. Tieta responde que está falando de Elisa. A irmã caçula aparece dizendo que está ali. Então Tieta não entende e Tonha a reconhece. Elas se abraçam. Carmô se junta a elas no abraço. Perpétua pergunta se a irmã ainda se lembra dela e do pai. Tieta responde que sim, e repara que o pai ainda tem o cajado. Diz também que avisou que um dia voltaria. Porém, Tieta segue sem entender quem morreu. E o pai pergunta se não foi ela. Na praça, Bafo de Bode pergunta o que Leonora é de Tieta. A jovem responde que é enteada e conta que o pai faleceu. Ele, então, pergunta se elas estão festejando, pois do jeito que chegaram, não parecem estar de luto. Na igreja, Tieta diz que está mais viva do que nunca. Carmô, então, mostra alguns dos moradores de Santana do Agreste. Tieta vê Padre Mariano, que pede para que ela nunca mais entre na igreja de calça comprida. A missa é encerrada e todos vão embora. Ricardo fala a Cosme que a sua tia voltou. Padre Mariano diz que chegou mais uma para lhe dar trabalho e não vê a hora de se aposentar. Tieta apresenta sua enteada aos moradores da cidade. Carmô pergunta onde a amiga vai ficar. Tieta responde que não sabe. Então Perpétua diz que faz questão de que a irmã fique em sua casa. Carmô pede para Ascânio ajudar Leonora, mas o padre o chama e o afasta da multidão. Zé Esteves comenta que não entendeu o motivo de Tieta ter voltado. Perpétua pede para o pai ter calma e diz que, com o cunhado falecido, é melhor tê-la por perto. Na igreja, Ascânio diz que Tieta está um mulherão. O padre o repreende e pede para que ele não fale sobre isso na igreja, afirmando que não o chamou para isso. Então, ele pede ajuda para montar uma quermesse, a fim de arrecadar verbas para a melhoria da igreja.
Ascânio concorda e diz que dará o seu apoio. Perpétua leva Tieta para sua casa. Lá, a filha do meio de Zé Esteves diz que a irmã tinha falado que estava morando em uma casa pequena. No entanto, está em um casarão. Perpétua então pede para todos irem embora, pois Tieta ficará com a família. Carmô concorda, mas garante que voltará. Depois que os moradores de Santana do Agreste vão embora, Perpétua pede a Zé Esteves, Tonha, Elisa e Timóteo irem embora também para a irmã descansar. Tonha concorda, e Timóteo diz que ele e a esposa têm muito o que conversar com Tieta. No bar, Osnar, Dário, Amintas e Charlita comentam sobre Tieta e a sua beleza. Na casa de Perpétua, Tieta pergunta o nome da empregada e pede para a enteada experimentar o suco. Ao experimentar, ela pergunta o sabor, e Tieta responde, relembrando da sua juventude. Perpétua diz que muita coisa mudou na vida de Tieta. A extravagante mulher responde que sim, e que se for falar tudo para a irmã, vai falar durante uma semana. Os filhos de Perpétua chegam, e ela os apresenta a Tieta. Ao cumprimentar Ricardo, ela o puxa para beijar o seu rosto. Ao ver que o quarto onde vai ficar hospedada é o mesmo onde se deitou com Lucas, as lembranças voltam à mente de Tieta. Antes de sair, Perpétua pega sua caixa branca. Após a saída da irmã, emocionada, Tieta observa o quarto. Carmozina chega à casa de Perpétua e diz que quer falar com a amiga. A tribo Fu pede que Carmô espere pelo menos a sua irmã se trocar, e ela concorda. No quarto, Tieta novamente se lembra de Lucas. Carmô pergunta se a amiga procurou por Lucas. Ela diz que sim, mas que não sabia muita coisa sobre ele, e que depois nunca mais ouviu falar dele. Enquanto isso, Perpétua conversa com Leonora, que conta a causa do falecimento do seu pai. A irmã de Tieta, então, pergunta se elas não estão mais de luto. Leonora responde que a madrasta acha que o luto é uma besteira e que a dor está no interior. Ela também pergunta se faz muito tempo que Perpétua é viúva, e ela responde que sim, indo até o quarto em que Tieta está. Ao entrar no quarto, Perpétua pede para Carmozina ir embora, pois Tieta precisa tomar um banho e descansar. A agente de Correios concorda. Após Carmô ir embora, Perpétua dá os pêsames a Tieta pelo falecimento do marido e diz que sabe como é ficar viúva. Tieta agradece e pergunta como era o marido da irmã. Perpétua responde que ele era um lorde. Elas continuam conversando e Tieta avisa que, enquanto estiver na casa da irmã, vai pagar todas as despesas. Perpétua concorda. Na casa de Arthur da Tapitanga, Filó conta que Tieta é uma linda mulher e que até Elisa, que é muito bonita, desapareceu com a presença de Tieta. Enquanto fala, Filó nota que Maria Imaculada está coberta. Ela manda as outras meninas se afastarem e pede para Imaculada não inventar que está doente. A mocinha então diz que está sentindo frio e pede para Filó contar mais sobre Tieta. Sinira, Juracir e Aida também falam sobre a filha do meio de Zé Esteves. No bar, o assunto também é Tieta. Ricardo diz que imaginava sua tia como uma santa e pergunta a Cosme se alguma santa se vestiria daquela maneira. Cosme diz que tem certeza que não. Ao anoitecer, Ricardo está acendendo uma vela quando Tieta aparece de pijama. Ao observá-la, ele acaba se queimando. Ela corre e beija a mão do sobrinho, que logo se afasta e vai para outro canto da casa. Na pensão, Carmozina diz à mãe que Leonora é um doce e pergunta se Ascânio não quer ir junto com ela para ver Tieta. Ele nega, dizendo que precisa conversar com o coronel. Zé Esteves está feliz com a riqueza de Tieta e repara que Tonha está emburrada. Ele pergunta o que ela tem. Tonha então comenta que agora eles terão que explicar as mentiras que contaram a Tieta. Timóteo sugere que a esposa minta para a irmã. Elisa diz que não conseguirá, então o marido a incentiva a contar a verdade, alegando que assim Tieta poderá ajudá-los. Arthur fala para Ascânio pedir ajuda de Tieta para colocar seus planos em prática. Na igreja, Padre Mariano está certo de que a filha do meio de Zé Esteves ajudará nos assuntos da igreja. Sinira e Amorzinho duvidam, mas o padre insiste em afirmar que sim. Enquanto arruma o cabelo, Tieta se lembra do dia em que foi expulsa da cidade. Perpétua avisa que Carmozina está querendo falar com ela. Tieta pede que a irmã deixe Carmô ir até o quarto. Enquanto isso, relembra sua promessa de que iria se vingar. Na fazenda, Maria Imaculada está com febre, e Filomena manda que todas as outras garotas saiam do quarto. Ascânio chega à casa de Perpétua e conhece Leonora. No quarto, Tieta revela a Carmozina que voltou com a intenção de se vingar.